Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão vendo. Se eu estou gravando à noite, já quase de madrugada aqui. Ó. Aliás, quase nada, né? Madrugada, porque aqui para mim nós estamos aqui à meia-noite. Veja só, gente, eu peço primeiro, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês. A luz não está das melhores aqui, né? Eu estou em um ambiente um pouco improvisado na casa da minha tia, porque eu estou em Brasília cuidando dos meus pais, né? Meu pai foi diagnosticado com câncer de garganta há algum tempo e no meio do tratamento dele a gente teve o diagnóstico da minha mãe também com câncer, então veio esse combo aí, mas graças a Deus os tratamentos estão acontecendo, estão fluindo e vai dar tudo certo no final. Em virtude disso, eu acabei colocando o link errado na sala de vocês. Eu peço desculpas porque eu gravei essas aulas, né, enxutas no formato menor e quando eu subi, eu não sei o que eu arrumei aqui, né, nessa confusão que eu tô, mas eu acabei não gravando as aulas da forma, não registrando essas aulas da forma correta, né? Entraram vídeos de aulas que eu já tinha dado anteriormente, maiores no lugar, e eu não sei o que eu arrumei, mas tudo bem, eu fui alertado a tempo que a aula que estava lá era uma aula longa, que estava com um áudio um pouco ruim, e eu estou refazendo esses vídeos aqui para vocês não se prejudicarem. Afinal de contas, não tem sentido nenhum vocês ficarem assistindo uma hora de aula, pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos fazer aulas aqui com menos tempo, 15, 20 minutinhos no máximo, para a gente render bem isso aí, tá bem? E hoje, nessa aula, nós vamos começar falando dos principais conceitos de marketing, ou seja, daqueles conceitos que a gente chama de fundamentais, basilares, né? Básico no sentido de serem conceitos sem os quais a gente não consegue seguir em frente. Mas não no sentido de ser básico por ser né, pouco aprofundado, nada disso, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é a definição né, do que é marketing. A gente vê em muitos momentos, isso acontece assim, até mesmo dentro de sala de aula, por parte de professores, né? É a redução do que é o marketing a um papel de divulgação, ou seja, da propaganda, da publicidade, ou papel de venda, né? É como se o marketing servisse só para vender coisas para os outros. E o verdadeiro sentido desta palavrinha aí, ele vai muito além, ele é um tanto quanto mais amplo do que isso, tá? Tanto é que a venda é a propaganda são funções que estão dentro das aplicações do marketing, ou seja, são ferramentas que o marketing utiliza para que seu conceito seja aplicado. Né? Então, veja bem, para a Associação Americana de Marketing, que é aí talvez uma das autoridades nesses estudos, a gente vai ter o conceito de que o marketing vou ler para vocês e eu já comento, uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem desde a criação até a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração da relação, ou seja, do relacionamento com esses clientes, de modo a beneficiar a organização, o seu público interessado. Então, veja só, gente, uma coisa importante aqui. Bom, primeiro a gente vê que o marketing é uma função das organizações. Portanto, não apenas as organizações com fins lucrativos, mas também qualquer organização que se preze a uma finalidade não lucrativa, como as ONGs, o Estado, né, os departamentos e os órgãos estatais, enfim, qualquer instituição. E aí, né, atualmente, a gente até vai ver o alargamento desses conceitos de marketing para pessoas, indivíduos, né, que é um tema um pouco polêmico, mas que também é possível a gente compreender as aplicações do marketing para os indivíduos, né, enquanto profissionais e tal. Eu não vou entrar nisso agora, mas posteriormente, em uma aula presencial, eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês, qual é o problema que eu tenho com essas definições, ok? Mas veja bem, o que tem mais importante nessa definição aí? Olha só, quando a gente fala de criação de valor, a gente está falando daquilo que é mais importante para uma organização. Ou seja, aquilo que define o seu produto ou serviço,
aquilo que é o diferencial deste produto ou serviço, certo? E aí, a gente, a partir dessa criação de valor, ou seja, da identificação do que é mais importante para a organização, a gente comunica isso, ou seja, divulga, mostra, se posiciona no mercado e entrega esse valor para os clientes. Então não adianta nada, veja bem, a gente ter uma boa estratégia de marketing se ela não é aplicada da ponta inicial até a ponta final, ou seja, desde o momento da sua criação até o momento da entrega para quem vai consumir aquele serviço ou produto, né, que o marketing está trabalhando, correto? Então, isso é muito importante, né? Dentro dessa definição. Seguindo em frente, gente, vejam bem, deixa eu passar o slide aqui que ele não foi. Agora foi. A gente tem uma outra visão, uma outra definição. Essa já uma definição mais acadêmica, né, de um autor. Deixa eu trazer minha janelinha para cá. De um autor muito conhecido, né, o Philip Kotler, esse livro que a gente é tido como uma bíblia do marketing, né, que é os fundamentos de administração e marketing, né? O nome do livro é Administração e Marketing, e o Kotler vai falar quase que a mesma coisa, mas veja só, tem uma coisa importante aqui, ó, que é o processo social e gerencial. Então veja bem, ele acresce aqui nessa visão uma ideia de um processo social, já explico isso. E gerencial, pelo qual os indivíduos, os grupos, obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros, uns com os outros. Né? Que o Kotler está falando aqui? Ele está dizendo que as organizações, né, que estão oferecendo serviços e produtos, elas vão trocar com esse público interessado esses serviços e valores por outras coisas, né? Ou seja, o dinheiro que às vezes a pessoa vai pagar por aquilo, mas não só, né? A preferência dela por aquilo, a opinião dela a respeito daquilo, enfim, a defesa que ela faz de um produto, de um serviço, né? Tá aqui dentro dessa ideia de trocas que o Philip Kotler vai falar. E aí, por que ele diz que é um processo social, gente? Porque é muito importante a gente lembrar disso. O marketing ele é feito para a sociedade, ele é feito dentro da sociedade. Então não tem como a gente separar uma, um, uma empresa, um órgão público, né, um departamento, uma ONG, da sociedade na qual ela está inserida. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está correndo sério risco, né, de criar coisas que estão afastadas da realidade daquelas pessoas. Por exemplo, né, muito na década de 90, 80, finalzinho da década de 80 para 90, era muito comum que as empresas pouco se importassem com as questões de sustentabilidade, né? Porque naquele momento ali, essas discussões ainda estavam se desenvolvendo, começando, né? E muita empresa, por exemplo, descartava seus lixos, né, seus resíduos químicos em rios, e não estava nem aí para isso. Hoje vocês conseguem imaginar uma organização qualquer que seja, ela começar os seus trabalhos e ela descartar resíduos, né, na natureza de qualquer forma, assim, de uma forma negligente, né? Às vezes até criminosa. Vocês imaginam isso? Eu acho pouco provável, né? A gente sabe que tem empresa que faz isso, mas qualquer empresa hoje que se estrutura, ela vai tentar, né, pelo menos, coletar seus resíduos de maneira sustentável, entregar isso para reciclagem, né, organizar isso corretamente. Por quê? Porque essa é uma demanda da sociedade. A sociedade hoje já não aceita mais uma empresa que se coloque lá do lado da sua casa, por exemplo, e comece a jogar lixo de qualquer jeito na rua. Né? Então, para vocês verem que este é um processo social também, que ele tem que andar junto com a sociedade, certo? E aí, vejam só, dentre os conceitos importantes que a gente tem no marketing, o primeiro deles que eu vou falar é esse ciclo, né, de desejos, necessidades e demandas, que faz com que o marketing ele aconteça de forma mais interessante. Então, veja só, como que funciona isso? As pessoas elas têm necessidades, elas têm desejos e elas têm suas demandas. Né? E qual a diferença disso? Necessidade é uma coisa básica. Por exemplo, eu tenho necessidade de comer, vocês também, certo? A gente precisa comer, senão a gente não vive. Né? Então, essa necessidade ela pode ser suprida com qualquer comida, correto?
Se eu estou com fome, eu posso comer um cuscuz, uma pizza, uma salada ou, né, um suplemento, uma ração que seja, que tenha todos os suplementos lá, né? Então, por exemplo, eu estou falando isso para o meu pai agora, aqui está internado, não está conseguindo comer, né, se alimentar pela boca mais, oralmente. Então, ele está fazendo alimentação gastroenteral, né? Tem um tubo no estômago dele, e aí a gente coloca ali um preparado, que parece um leite, mas não tem sabor, não tem nada, que tem todos os nutrientes que ele precisa. Ele se alimenta, então a necessidade dele se alimentar com aquele produto horroroso ali, funciona, certo? Então, isso é necessidade, tá? Agora, desejo já é diferente. Eu tenho vontade de comer, mas eu não quero comer, às vezes, qualquer coisa, né? Só para matar a minha fome. Eu quero matar a minha fome com algo além da minha necessidade, ou seja, aquilo que eu desejo. Então, hoje eu estou com vontade de comer um hambúrguer. Então, isso é um desejo, não é uma necessidade. Eu não tenho necessidade de comer hambúrguer, porque a minha necessidade é a fome. E a fome pode ser matada com cuscuz, com arroz com feijão, com qualquer coisa, certo? Né, com pão de queijo. Então, quando eu tenho esse desejo, aí eu já especifico a minha necessidade. E a demanda, né, já é mais geral, a demanda que eu tenho, por exemplo, por alimentação. E aí, né, o mercado vai me oferecer um conjunto de soluções para atender essa demanda, que é uma necessidade às vezes, mas também um desejo em outras ocasiões. Né? A partir disso surgem os produtos e serviços. Então, vocês vão ver sempre produtos escritos nos slides, aí vocês alarguem isso, por favor, para produtos e serviços. Não vou ficar colocando isso toda hora, que é para não aumentar demais o tamanho das coisas, tá bom? É sempre que a gente fala em produtos aqui, no marketing, estamos falando de produtos e serviços. E esses produtos ou serviços, eles vão criar valores, vão criar satisfação e vão criar qualidade, né, para que seja entregue às pessoas, aos consumidores. Né? Então, veja bem, eu posso encontrar um hambúrguer, né, que ele tenha vários tipos de ingredientes aí nobres, então falar, não use uma carne tal, um pão assim, um bacon tal, queijo tal. Ou eu posso comprar um hambúrguer simples, que também é um hambúrguer muitas vezes gostoso, né? Mas que às vezes ele não carrega aquele monte de coisa ali, né? Junto dele. Né? Isso é criação de valor e é a entrega de satisfação e qualidade para o consumidor. Né? Se eu tenho um dinheiro sobrando, eu vou optar por um hambúrguer que às vezes eu sei que é mais caro, mas que me agrada mais. Né? Ou se eu tenho pouco dinheiro sobrando, eu vou optar por um hambúrguer de repente que eu gosto também, mas que não é o melhor que eu posso comer. Então, isso, né, são as soluções que o mercado encontra para nos entregar. Serviços de qualidade superior, qualidade inferior, que entregam mais ou menos satisfação e que tenham mais ou menos valor. Agora, olha só, valor e preço não são a mesma coisa, certo? Preço que eu pago por um produto, muitas vezes, né, não é relacionado exatamente ao valor que ele entregue. Por isso que tem muitas vezes que a gente compra produtos que são baratos e são muito bons, ao mesmo tempo que às vezes a gente compra produtos caros que não são tão bons quanto aquele que era mais barato. Né? Então, aquele que é mais barato tem mais valor, por quê? Porque além de ser mais barato, ele ainda entrega muitas vezes uma qualidade superior. Né? E isso pode acontecer. Né? Às vezes é o tal do custo-benefício. Né? Tem muitas vezes que a gente opta por um produto que a gente fala, esse aqui não é tão melhor quanto aquele, mas em razão do valor ser bem menor, ele vale a pena. Isso é valor. Beleza, gente? Tomar minha aguinha aqui. E aí, como é que isso acontece dentro de uma estrutura, social? Existem trocas, transações e uma relação que se dá entre quem produz e quem consome. Né? Quem produz, não necessariamente a gente está falando da pessoa que às vezes faz todas as coisas ali do ingrediente, mas um hambúrguer, por exemplo, né? Mesmo que uma lanchonete já compre tudo pronto, ela precisa montar aquilo, entregar numa embalagem. Então, esse tipo de produção que estamos falando, certo? E aí, isso é atendido por uma coisa que a gente chama de mercado. O mercado é onde estão essas organizações tentando competir de alguma maneira pela atenção do consumidor, correto? E isso vai, né, ser um ciclo que volta para as necessidades, desejos e demandas. Por quê? Muitas vezes é o próprio mercado que cria essa necessidade, esse desejo. Olha o morango do amor aí, né? A gente nem sabia o que era morango do amor, de repente isso virou uma febre
essa loucura aí, né? E aí um monte de gente passou a querer o morango do amor. Beleza, gente? Vamos lá. E como é que são essas necessidades humanas, né? Vocês já devem ter visto em algum momento essa pirâmide aqui que a gente chama de pirâmide de Maslow, certo? Eu vou explicar o que é a pirâmide de Maslow, depois eu vou fazer uma criticazinha, só para vocês compreenderem aí que ela continua sendo atual, apesar de que hoje a gente já olha para ela de outra forma, né? Quem é o Maslow, gente? Maslow é um psicólogo social, né, que é canadense, que há muito tempo atrás, ele estudando, ele enxergou, né, a partir das pesquisas científicas dele, essa pirâmide de necessidades humanas, que ele sintetizou da seguinte maneira. Né? Primeiro, a gente tem a, as necessidades que se chamam fisiológicas, ou seja, essas necessidades básicas de dormir, de comer, de ter saúde, né, de estar com a saúde em dia, de fazer exercício, enfim, são necessidades fisiológicas do ser humano. Né? Na ideia dele, né, essa escala aqui, portanto, ela dizia respeito àquelas necessidades que nós atenderíamos antes das demais. Então, as fisiológicas para ele estão na base da pirâmide, ou seja, são as necessidades que a gente vai tentar suprir antes de qualquer outra coisa. Depois vem as necessidades de segurança. Segurança não só no sentido da segurança patrimonial, né, física, enfim, mais no sentido mesmo daquelas coisas que nos dão um sentimento, uma sensação de segurança. Você tem, por exemplo, uma casa para você morar, te dá segurança. Pode acontecer qualquer coisa, né? Você pode perder seu emprego, pode acontecer um monte de coisa, mas a sua casinha está lá, então você está seguro, certo? É um dinheiro que você tenha guardado, uma poupança para uma emergência. Então, você sabe que se amanhã você precisar comprar um remédio caro, né, caro para os padrões, vamos dizer assim, naturais nossos, né, não é uma dipirona, não é um remédio de gripe, às vezes um remédio que custa 200, 300 reais, se você tem uma reserva financeira, você sabe que essa necessidade vai ser suprida, correto? Depois nós temos a necessidade social, de amor ou de relacionamento. Alguns autores traduziram, né, de formas diferentes, mas significam aquelas que dizem respeito à nossa convivência na sociedade. Então, seu churrasquinho de fim de semana, com os amigos, com a família, tá aqui dentro, né? O futebolzinho que você joga lá, ou o vôlei que você pratica, né? A saída com seus amigos, com as suas amigas, tudo isso está aqui, ó, a necessidade social, tá? Só depois das duas aqui satisfeitas que a gente vai pensar nessas, na ideia dele. E, para terminar, ele fala da necessidade de estima, que é aquela que diz respeito, né? A gente está bonito, a gente está se sentindo bem, realizado, ou seja, o exercício, a malhação, o treino aí que vocês gostam, né? Tá aqui também, né? A nossa carreira tá aqui, então estudar, tentar aí uma posição melhor dentro do trabalho, tudo está aqui na sua necessidade de estima. E, por fim, né, a autorrealização, realização pessoal, que diz respeito mais àquelas metas, sonhos que a gente tem. Né? Então, por exemplo, eu quero, meu sonho é escrever um livro, ou meu sonho é ser vereador, ser deputado, ser presidente. Né? Hoje em dia tá mais fácil ser presidente, não é isso? Então, você pode escolher, você pode ir por esse caminho. E aí, gente, qual é a diferença, né? Será que hoje vocês acreditam que essa pirâmide segue atual? Porque hoje surgiram outras necessidades e muitas vezes pelo acesso ao crédito que a gente tem, pelas condições de consumo que a nossa sociedade contemporânea possui, essa pirâmide ela já não é tão assim mais uma fórmula para a gente utilizar no marketing. Mas ela continua sendo importante. Sim, por que ela continua sendo importante? Porque muitas vezes eu preciso lembrar que o meu consumidor ele tem outras necessidades, às vezes, antes da minha. Né? Então, se eu vendo morango do amor, por exemplo, eu posso estar vendendo morango do amor agora que a economia está aquecida, está funcionando, né? O PIB está crescendo, a taxa de desemprego está baixa. Mas se a gente tem uma recessão, uma crise, o que acontece com esse morango do amor? Ele deixa
de ser um produto que as pessoas vão consumir no seu dia a dia, porque se a pessoa está sem dinheiro, ela vai optar, né? Então, melhor eu vou comprar um morango do amor ali uma vez por mês e olha lá, né? Então, isto reflete nos negócios, nas organizações, para a gente entender como as pessoas acessam, consomem o serviço, mas, ao mesmo tempo, né, ela já não é tão determinante assim. É possível, por exemplo, hoje uma pessoa comprar um iPhone ou comprar um carro, né, mesmo sem ela ter um salário compatível, né, atualmente, para a compra desse produto. Então, às vezes, eu ganho um salário mínimo, mas eu posso parcelar o iPhone várias vezes. Né? Então, a necessidade, o iPhone está onde ali? O iPhone não é uma necessidade fisiológica, o iPhone não é uma necessidade também, deixa eu voltar aqui para vocês verem, não é uma necessidade de segurança, né? Ele talvez nem seja uma necessidade social, né? E ele está entre essa necessidade social e a necessidade de estima, né? Ou seja, que é eu me sentir bem tendo uma coisa que eu gostaria de ter. Então, veja só, e eu vou optar às vezes por comprar esse iPhone antes de resolver outras necessidades. Às vezes eu não tenho um plano de saúde, por exemplo, que me daria segurança, né? Mas eu tenho um iPhone, eu tenho um carro bonito, ou eu tenho uma casa, né? Que eu comprei no lugar que eu queria, enfim, isso pode acontecer, certo? Então, cuidado aí com essa pirâmide, mas ela ainda é muito importante, tá? Eu vou gravar uma segunda aula para a gente não se alongar nesse mix de marketing aqui e eu já volto, tá? Porque aí a gente vai falar dos 4 P's, demora talvez um pouquinho mais. Por agora, né, já temos um bom material.